Continue a adorar o Senhor nesse momento. Queria que você tomasse posse da sua Bíblia. A palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para você. E hoje eu gostaria que você ouvisse também a palavra do Senhor através da vida do diácono João Lucas. Tem algo da parte de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe. Diácono João Lucas, amém. Glória a Deus. Graças e paz a todos, irmãos. Amém. É um motivo de alegria de poder participar dessa live com vocês. Eu quero ser bem à vontade. Quero que você fique à vontade também na sua casa. Chame quem está na sua casa nesse momento, que está longe do alcance dessa live. Chame para perto, para a leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Se não pode, você sozinho, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. É o texto que o Senhor colocou no meu coração para trazer uma breve palavra para o seu coração. Não é João, não é pastor Evanir, é o Espírito Santo que está falando contigo. Aleluia. Aí da sua casa. Nós cremos. Aí da sua casa, Deus está falando com você. Aleluia. Homem, mulher, Deus está falando com você. Aleluia. Atos 27. Capítulo 27, versículo 9. Glória a Deus. Tem como título Os Perigos da Viagem. Atos 27, 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito, presta atenção nisso aqui, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste. Agora presta atenção no versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Irmãos, essa passagem, para quem não sabe, Paulo ele estava preso, só que havia uma promessa na vida de Paulo que ele chegaria em Roma. Paulo ele está preso junto com outros prisioneiros dentro desse navio. E no começo da nossa leitura, no versículo 9, Paulo ele vai levantar a voz e vai dizer que a viagem seria de perdas, prejuízos, só que ele atentou para uma coisa: se vocês ouvirem ao que o Senhor me revelou, o que o Senhor falou comigo, mais para frente você vai ver, em casa você lê com mais calma, para a gente não ficar muito tempo lendo, porque esse capítulo é muito longo. Paulo ele vai trazer a consciência daqueles homens, tanto quem estava preso juntamente com ele, como os pilotos, como os principais que estavam ali dentro daquele navio, que eles deveriam, nesse momento, atentar para o que o Senhor tinha falado com ele. Presta atenção. E eu anotei umas coisas aqui, alguns tópicos. A primeira coisa que eu anotei foi: os perigos da viagem estavam na agenda de Deus. Eita. Olha só, pastor. Os perigos
da viagem estavam na agenda de Deus. Talvez não estava na agenda de Paulo e daqueles homens. Talvez tudo aquilo que aconteceu no meio da viagem, o tufão que se levantou, o navio ter quebrado, o naufrágio, tudo isso talvez não estava na agenda dos homens. Talvez eles pensaram, a viagem vai ser tranquila. Só que aquela situação, o perigo daquela viagem, o que aconteceu naquela viagem estava na agenda de Deus. Eu quero falar a primeira coisa para você que está me assistindo, para todos nós que estamos aqui. Tudo que está acontecendo não fugiu do controle de Deus. Aleluia. Deus sabe por que isso está acontecendo, já estava na agenda dele. Aleluia. Talvez a gente não quer falar aqui, que tudo que está acontecendo é por causa de A, B ou C. Não. Por mais que seja por causa de A, B e C. Isso tudo já estava no cronograma do Senhor. E isso é motivo de você glorificar o nome dele. Sabe por quê? Se já estava no cronograma dele, se ele já sabia que estava para acontecer tudo isso, ele tem te guardado. Ele tem guardado a sua saúde, a sua família. Ele tem guardado você. E isso que acontece, Paulo está ali atento ao que o Senhor queria falar com ele. Só que eu anotei outra coisa. Como nós lemos, a maioria foi contra Paulo. A maioria se posicionou contra Paulo. Então eu vejo Paulo sozinho ali, com a sua opinião, com o seu Deus, dando a direção. Só que, olha só, o texto diz que a maioria ficou contra ele. Aí eu anotei outra coisa aqui. Às vezes, tem um ditado que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Mas nem sempre a voz da maioria é a voz do Senhor. Talvez a gente tenha que tomar cuidado com as vozes que nós estamos ouvindo nesses tempos. Você acorda de manhã, toma o seu café, né? Você lava o rosto, vai no banheiro primeiro, agradece ao Senhor. Aí depois você pega o seu celular. Depois de tomar o café, depois de lavar o rosto, depois de agradecer, você pega o seu celular, liga a TV. A primeira coisa que você vai ver vai ser vozes. Vozes dizendo, não vai ter gente, vai crescer o número de pessoas contaminadas, vai acontecer isso, a crise está demais, o governo não está atendendo para isso, aquilo. Você vai ouvir muitas vozes. E quanto mais você dá ouvido às vozes, mais o seu coração vai se enchendo de pânico. E uma coisa que eu anotei aqui também, que o Senhor falou comigo, filho, o pânico é mais perigoso do que a crise. O pânico é mais perigoso do que a crise. Por quê? Porque você, na crise, confiando no Senhor, você se fortalece. A palavra do Senhor diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Olha só a palavra, permanece para sempre, os que confiam no Senhor. Aleluia. Mas quando a gente deixa o pânico entrar, até o ministro da saúde, pastor, eu mandei até um vídeo, o ministro da saúde disse, gente, vamos desligar um pouco a TV. Desliga um pouco a TV, porque é muita informação, a gente está sendo bombardeado, irmãos. É muita mensagem, é muita informação. O teu coração não vai aguentar. Não é porque você é cristão, não é porque você é filho do Deus Todo-Poderoso. A gente não tem que ficar, eu vou suportar tudo. Irmãos, calma, aquieta a sua alma um pouco. Desliga um pouco a TV. Levanta um altar no seu quarto. Faz uma devocional, ore com o seu pai. O Senhor é teu Pai. Se você não sabe disso, eu estou falando isso para você agora. O teu Deus, Ele é teu Pai, Ele te ouve, Ele está no teu quarto. Levanta o altar. Não dê ouvido às vozes, muitas informações. Isso vai te trazer pânico. Isso vai tentar te parar. Só que Paulo, mesmo todo mundo indo contra ele, Paulo entendeu, eu preciso me firmar aqui. Eu preciso me posicionar. Por mais que todos estivessem contra ele, por mais que todos não confiassem no que Paulo falava, a mensagem que Paulo trouxe é, se a gente tentar, olha só, porque a gente tem que ficar atento a algumas coisas. Quando Deus começa a nos dar sinais, a gente tem que começar a atentar para os sinais que o Senhor dá. Porque talvez você ache, não, isso aqui não tem nada a ver. Mas o Senhor está usando coisas pequenas para te chamar a atenção. Olha os sinais. Quando você pega o teu carro para viajar, né, pastor? Ou vai para algum lugar, você tem que ficar atento o quê? A sinalização. Se você só entrar no carro, aquele negócio, acelerar, frear, não ficar atento aos sinais,
você talvez vai se perder, você talvez não vai conseguir chegar. Pega essa palavra aí, você não vai chegar no destino que tem que chegar. Por quê? Porque você não está atento aos sinais. E Deus estava dando sinais para aqueles homens, que não era para avançar, era momento de parar. Olha só, olha o que Deus está falando conosco nessa noite. Às vezes a gente está correndo muito. Eita Jesus. Aleluia. Às vezes a gente está correndo muito. Nossa vida está uma correria, está uma agitação. Cuidado, Deus. Para um pouco, respira um pouco. Coloque as suas armas de lado. Calma, aquieta. Como aquele louvor, aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Talvez, é uma pregação que eu ouvi. Às vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus porque tem muitas vozes. E para você ouvir a voz do pastor, para eu ouvir a voz do pastor, eu preciso me desconectar de tudo que eu estou ouvindo. Como eu vou ouvir a voz do pastor se eu estou com o meu fone de ouvido e ouvindo muitas informações? Olha o que o Senhor está falando conosco nessa noite. Calma, aquieta-te e me ouça. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Cuidado com o pânico. Irmãos, quantas vezes a igreja do Senhor já vivenciou crises? Você vê, olha para a palavra, você vai ver o povo vencendo cada crise absurda. Meu Deus, o pastor falou sobre Gideão, eu também falei sobre Gideão uma vez. Irmãos, imagina, 7 anos, o povo de Israel não conseguia viver porque eles viviam da plantação, da agricultura. Deus deu uma estratégia no meio da crise. Deus dá estratégia no meio da crise. Não é porque a igreja está de portas fechadas que a igreja vai morrer, vai parar. Não! A igreja está avançando. Por mais que as portas, escute isso aqui, o templo pode estar fechado, mas você é a igreja do Senhor. Você declare isso na sua casa, bate no seu peito. Eu sou a igreja do Senhor, fale isso. Talvez o diabo está dizendo, ah lá, não tem culto, é agora que eu vou lançar ele no pecado. É agora que eu vou paralisar essa vida, esse ministério. Porque ele está pensando que você só está afim porque está indo para a igreja, para o templo. Mas você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você não vai paralisar. Esse é apenas um momento. A palavra de Deus diz, todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente entender isso, a gente vai saber, opa, se está acontecendo isso, é porque vai cooperar em alguma área, por mais que eu não entenda. Irmãos, tem momentos da minha vida que eu fico, Senhor, não estou entendendo. Mas não é para entender. É simplesmente dizer, Senhor, em alguma coisa isso aqui vai cooperar para o meu bem. Porque a palavra do Senhor diz também que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é tudo que o Senhor preparou para os que o amam. Então você tem que ficar calmo, tranquilo, aquieta a sua alma. Olha só que Paulo vai continuar fazendo. Presta atenção aí, abre comigo também, 27, versículo 18, versículo 19 do capítulo 27, vai falar sobre as perdas. Por quê? A desobediência, escute isso aqui, porque Deus falou no profundo comigo isso aqui. Paulo falou, se vocês não ouvirem o conselho que eu estou dando, vocês vão sofrer perdas, não somente do navio, mas também das vidas. Só que, irmão, atento para uma coisa, lá na frente Paulo vai glorificar o Senhor porque nenhuma vida morreu. Eles perderam tudo no navio, mas nenhuma vida foi ceifada. Mas olha o que Paulo vai dizer. Versículo 10. A viagem será trabalhosa, com dano e prejuízo, com muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Se eles não ouvirem ao conselho que Deus estava dando para ele, Paulo passando para eles. Ou seja, a desobediência deles trouxe prejuízo. Deus está falando conosco de uma maneira tão branda e tão íntima. Até quando você vai parar um pouco e obedecer o que eu estou falando no seu ouvido? Aleluia, Jesus. Irmãos, não é tempo de perda. Não é tempo de perder. É tempo de ganhar. Mas, João, como eu vou ganhar?
como eu vou ganhar numa situação dessa, adversa? Como a gente vai ganhar? Como que vai dar positivo se está dando tudo errado? Como que a gente vai conseguir? Interessante aqui, João, desculpa te interromper, no verso 11, que a própria palavra ela diz que mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que o Paulo dizia. A gente dá mais crédito naquele que conduz as coisas naturais, que é o piloto da vida. Verdade. A gente dá mais crédito naquele que é mestre, naquilo que é carnal, naquilo que conduz, do que a palavra, aquele que carrega a palavra do Senhor. Eita Jesus. O Senhor tem parado a nação, o Senhor tem parado os povos para que a gente olhe para os céus por conta disso. Crédito à palavra, João. A gente não tem dado crédito, a profecia está aqui o tempo todo, a profecia foi lançada o tempo todo. Sempre tem alguém se levantando como Paulo, dizendo a palavra do Senhor. Vamos ter perda, vai ter varia, mas Deus está conosco. Verdade. Olha aqui, ó, no verso 11. E outra coisa, lá no 14, João, levantou-se um tufão, e o tufão tinha nome. Você vê que os fenômenos da natureza, Euroaquilão, tinha nome tufão, quer dizer, já havia fenômenos, já havia coisas que aconteciam naquela época, que já traziam uma catástrofe sobre a Terra. Não é de agora. Isso não é de agora. Para que a gente está se assustando? Para que esse terror todo psicológico? Como o João falou, que ele viu a entrevista, eu também assisti. Para que tanto terror? Desliga um pouco a sua TV, da Netflix, dos jornais aí que estão aterrorizando a nossa mente. E se ligue um pouco, se conecte com aquele que tem a palavra, a profética, a profecia. Se conecte com o sobrenatural, com a profecia que está sendo declarada. Amém, João? Prossegue aí, João. Isso aqui me chamou a atenção, eu tinha que falar isso aqui, João. Isso é muito forte, irmãos. Glória a Deus. Irmão, está à vontade, irmãos. Você na sua casa aí, o Matheus está acompanhando aí. Se você falar alguma coisa aí que Deus te tocar, pode lançar aí, irmãos. Fique à vontade. Irmãos, essa palavra que o Matheus estava comigo, Deus falou comigo em casa essa tarde sobre isso. Eu estava até, o que eu vou falar, Senhor? E Deus disse, filho, fala de Paulo no meio da adversidade. No meio da tempestade. Se alguém se posicionar, irmão, o poder do posicionamento é terrível. Porque naquele momento, como o pastor leu aqui, todo mundo deu crédito aos homens que entendiam, aos homens que manjavam da situação. Às vezes, nem sempre, olha pra cá, nem sempre quem manja da situação vai falar a coisa certa pra você. É verdade. Aí, talvez no seu casamento, você, caramba, eu preciso falar para alguém, para uma amiga, ou para um amigo meu, porque, poxa, o casamento dele parece ser perfeito. Aí você fala um problema confiando no homem. Verdade. Talvez a sua situação que você está passando, ninguém sabe. Talvez você está guardando uma coisa no coração, uma ansiedade, uma aflição, uma angústia, que ninguém sabe, só você. Mas aí você quer trazer isso para alguém que você vai pensar, poxa, esse homem, essa pessoa tem capacidade para me ajudar. Paulo aqui, eu acredito, pastor, que ele representa o Deus poderoso no meio daquela situação. Aleluia. Paulo estava ali, e por mais que Paulo, olha só que coisa tremenda, por mais que Paulo estivesse, porque eu vejo aquilo ali uma quarentena também, irmãos. Ele não podia fazer o que ele queria, ele estava preso, estava no navio, não podia ir para o lugar que ele queria, era uma quarentena. Estava preso naquele lugar. Só que por mais que ele estivesse numa situação adversa, ele se posicionou. Por quê? Porque ele entendia quem ele era no Senhor. Quando Paulo entende quem ele é no Senhor, ele está ali como prisioneiro, mas ele sabia, eu posso estar preso no meu corpo, mas a minha alma está livre. A minha alma está livre, eu sei quem eu sou no Senhor. Deus permitiu eu estar aqui, preso, mas eu estou representando o próprio Deus dentro desse navio. Aleluia. Você tem a noção da responsabilidade que Deus colocou sobre nós? Deus colocou Paulo, eu imagino, irmãos, mais de 200 homens. No meio daquele navio, tinha assassino, tinha ladrão, e Paulo estava preso porque pregou a palavra.
Então, às vezes você não entende por que, Senhor, isso. Mas Paulo, em momento nenhum, ele perguntou por que, Senhor. Porque ele também vai dizer que ele soube se adaptar no momento bom, no momento ruim. Na riqueza, na pobreza, ele soube se adaptar. Ele sabia se adaptar às situações. E ele entendia, se Deus me colocou aqui, eu tenho que ser o que Deus fez em mim, o que Deus me chamou para ser. Deus chamou Paulo para ser um agente de transformação. É tempo da igreja se levantar com uma palavra profética, com as boas novas. O evangelho não é que a gente tem que massagear o ego, não estou falando isso. É tempo da igreja se posicionar. A televisão não pode falar mais do que a igreja. Tem vidas querendo se matar. É tempo de você se levantar e liberar a palavra profética. O coronavírus vai passar. É o momento de você se posicionar. Você não pode deixar as pessoas que estão ao redor de você se matarem por causa do pânico. É tempo de você se posicionar. Eu tenho uma voz profética dentro de mim. Eu vou liberar. Eu vou liberar. Chega de só mandar no zap, irmão, mensagem de morte, quantas pessoas morreram de coronavírus. Isso a gente já sabe. A mídia está falando isso o tempo todo. Seja a diferença. Seja o Paulo daquele navio. Seja a diferença. Declare palavras proféticas. Declare as boas novas do Evangelho. E o último detalhe, eu vou passar para o pastor. Paulo ele vai dizer o seguinte. Ele pediu para que todos fizessem um jejum. Todos fizessem um jejum. Eu vejo isso aqui como um propósito. Em meio da crise, em meio à crise, a gente precisa se unir em propósitos. Não somente jejuns, mas propósito. Propósito é ligação. A gente tem que estar unido. Por mais que a gente não consiga estar junto no templo, a gente está unido em espírito. E em espírito nós estamos unidos. Comunhão rara. E todos vocês que estão acessando aí a live, nós estamos unidos em Cristo. Não é comunhão rara, é a igreja de Cristo. Então, eu vejo uma coisa. Quando Paulo ele observa que tudo seria perdido, o que ele faz? Já que vocês não me ouviram, já que vocês ouviram mais o homem do que o próprio Senhor através de mim, então vamos ter que fazer o seguinte. Vamos lançar fora todo o peso, toda a carga. Toda a carga, vamos lançar fora. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que por mais que nós vivenciamos e conseguimos enxergar que às vezes certas navegações da nossa vida vão naufragar, não vai dar certo, a gente continua insistindo em coisas. E Paulo vai dizer, a gente já sabe que não vamos conseguir chegar com esse peso todo. Olha só. Meu Deus. Esse peso todo só vai facilitar para a gente morrer. Eita Jesus. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar toda a carga, e olha o que era a carga, era a comida. Ou seja, o que serviu não serve mais. Eita Jesus. Deus fala comigo, o que já passou, passou. O que foi bom, agora não é mais. É como a cinza. Já foi lenha, não é mais. Isaías vai dizer, eis que faço coisas novas. Vocês não podem perceber? Colocarei rios no ermo. Colocarei rios no deserto. Oh, Jesus. O que é deserto? Lugar de sequidão. O que é água? O que é rio? Água, já sabe, líquido. Vida. Colocarei vida na sequidão. Eu quero liberar essa palavra sobre você e encerrar a minha participação falando isso. Isaías diz, colocarei, o Senhor diz em Isaías, colocarei rios no ermo, deserto. Deus vai colocar. Irmão, não queira entender, não queira saber de onde vai vir, mas Deus vai liberar o rio de vida sobre a sequidão dessa nação, sobre a sequidão da nossa alma, sobre a nossa sequidão, sobre a nossa sequidão. Se você que está me assistindo, precisa tirar alguns pesos da sua vida. Se você pode fazer isso, coloca a mão no seu coração. João, eu estou bem com Deus, estou orando, estou louvando, estou prestando atenção nas lives. Mas tem muito peso
dentro de você ainda que você não conseguiu liberar, tirar. Oh, Jesus. Dentro de mim há pesos que eu já estou colocando minha mão no meu coração, que eu preciso tirar de mim hoje. Sim, Pai, Deus, nós temos, Senhor. Se você tem, coloca a mão no seu coração. Se você não é cristão, está afastado, esse é o momento de você colocar a mão no seu coração também e dizer: Senhor, eu quero lançar todo o peso do mal, todo o peso que me afundou, todo o peso que um dia foi bom, que um dia me alegrou, que um dia eu pensei que era bom para mim, para minha carne, mas eu vejo que é só peso, que só vai afundar a minha embarcação. Pai, nos ajuda, Senhor. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Aonde você estiver, comece a falar com o teu Deus. Se você quer voltar para Jesus, se você puder colocar aí, comenta na live aí: eu estou voltando para Jesus. Eu estou aceitando liberar esse peso. Coloque aí isso, comenta isso. Eu estou tirando esse peso de dentro de mim, da minha família, do meu ministério. Esse peso não vai estar mais na minha vida. Eu declaro sobre a tua vida, meu querido, que esse peso não vai mais te atrapalhar. Você é um Paulo que está se posicionando hoje. Você está se posicionando hoje. Em nome de Jesus, traz liberdade. Está se posicionando hoje. Traz o peso. Está fora, Jesus. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Tira, Senhor, todo excesso. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Em nome de Nos Jesus. ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a liberar todo o peso. Em nome de Jesus. Espírito Santo, age agora. Espírito Santo. Oh Deus. Salva as vidas, Deus. Salva as vidas agora. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Não fique de fora desse momento. Esse momento é um momento ímpar, mesmo à distância. Mas para a palavra, para o sobrenatural, não existe barreiras. Essa palavra te alcançou, ainda quero reforçar esse pedido. Nós chamamos nesse momento o convite da graça. Se alivie da carga que o mundo impôs sobre você. Eita, Jesus. Se alivie daquilo que foi imposto sobre a tua vida, aquilo que está tentando paralisar você, entulhar o teu coração, entulhar a tua mente. Fica livre, sai desse marasmo, sai dessa rotina. Deus tem coisa melhor para você, Deus tem coisa boa para você, meu filho. A nossa vida não se limita somente nisso que nós podemos ver e apalpar. Não, existe uma nova terra, existe a Canaã celestial. É para lá que nós vamos, é para lá que você vai. Agora está sendo lançado o convite, chamado o convite da graça, para habitarmos num reino onde não há corrupção, um reino onde há justiça, onde entenderemos toda a história da humanidade, onde o Senhor estará ministrando ceia contigo, haverá comunhão eterna. Não fique de fora disso. Não fique de fora desse momento. Se entregue ao Senhor Jesus. Mude a sua história. Faça isso. Nós estamos colocando à disposição. Está aí o nosso endereço da live. Está aí, você pode estar deixando a tua mensagem. Nossos queridos irmãos da sonoplastia, da mídia, vão estar colhendo aí a tua informação, vão estar enviando para nós. Estaremos orando, tratando de você. Queremos fazer isso. Deixa a gente servir você. Deixa a gente fazer isso. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração e fazer morada para sempre. Chega de viver essa montanha russa aí, querido. Eita, Jesus. Chega de viver isso. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Decida-se hoje, em nome de Jesus. Eita, Jesus. Eu quero ainda orar pela tua vida. Nós chamamos a quarta vitoriosa e não pode ser diferente. É quarta vitoriosa e eu quero orar. Se você ainda encontra em sua carne algum bloqueio na sua mente, alguma doença, alguma opressão, depressão, se existe algum parente na sua vida que está enfermo agora, se ele não está aí com você nessa sala, pegue alguém que represente ele ou você mesmo, coloque a mão no seu coração. Eu quero ainda estar orando por você. Nós estaremos orando e ministrando sobre a tua vida. Coloque as mãos agora, ou melhor, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, queremos fazer a oração da libertação agora em sua vida. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, porque entendemos que na imposição de mãos há poder em suas mãos. E nós queremos fazer isso juntos, em nome de Jesus. Pai, nós levantamos a nossa voz como igreja. E a tua palavra diz que não há barreiras, Pai, no mundo espiritual. É verdade. E nós declaramos aqui, e a palavra alcança aí, Pai, onde seus filhos estão. Oh, Deus. E nós levantamos a nossa voz agora para um momento de libertação, Pai. Jesus.
em que essa vida agora está vivendo agonia, está vivendo aflições, doença, pessoas que estão com parte do seu corpo paralisada, doente, enferma, confusas, doença na alma, doença no sangue, doença nos nervos, doença na mente, bloqueios espirituais, sensações horríveis, arrepios, insônia, Pai, sobre todo esse mal, sobre todo esse mal, nós levantamos a nossa voz como igreja agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino agora mal, vai embora da vida dessa pessoa, em nome de Jesus a minha voz se levanta como igreja para desfazer das obras do diabo, nós oramos agora, e por imposição de mão agora, eu repreendo agora, toda enfermidade, no sangue, na carne, nos nervos, nos ossos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa seja curada agora, do alto da cabeça à planta dos pés, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, toda atividade maligna sobre a vida dessa pessoa agora, de uma só vez, em o nome do Senhor Jesus, sai da vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa aplaudir o Espírito Santo de Deus mais uma vez. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Sei que foi poucos momentos, mas um momento ímpar em que a igreja está reunida para celebrar o Cristo, para celebrar o Senhor Jesus e o que Ele tem feito em nossas vidas. Aí ficou a palavra do Senhor, as nossas orações. Não vamos cessar de orar, irmãos. Não vamos cessar de clamar. Há um só pensamento. Um só ao alvo, qual é? Arrependimento. Arrependimento. E o posicionamento. Precisamos nos alinhar com o profético. Precisamos, é tempo de nos alinharmos, irmãos. A palavra já foi lançada. Agora precisamos viver e ser a profecia na terra. Em nome de Jesus. Come dessa palavra. Reflita nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.